Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas do Facebook, do YouTube, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Terça-feira, mais um dia que o Senhor nosso Deus nos concede. E nós somos gratos porque o Senhor tem nos guardado, nos protegido e suprido todas as nossas necessidades. Amém? Meu irmão, minha irmã, nesta terça-feira nós queremos dar continuidade ao nosso curso básico de teologia. Esta semana estamos estudando paracletologia, a doutrina do Espírito Santo. E hoje nós queremos dar sequência então em nosso estudo bíblico. Amém? Ontem, segunda-feira, nós fizemos uma introdução e falamos também, acerca da dispensação do Espírito Santo e acerca da obra do Espírito Santo no decorrer da história bíblica. E hoje nós queremos falar um pouco acerca da obra do Espírito Santo na igreja primitiva e também o silêncio, o período onde houve, podemos assim dizer, um certo silêncio do Espírito Santo. Amém? Vamos então estudar a palavra do Senhor? Vem comigo, meu irmão e minha irmã. Diz assim: a obra do Espírito Santo na igreja primitiva. A marcha triunfal da igreja na terra está no poder do Espírito Santo. A igreja primitiva era uma igreja triunfante, porque caminhava no poder do Espírito Santo. Basta ler os 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos e constatar esta verdade. Então, em primeiro lugar, é interessante nós frisarmos aqui, que quando nós lemos, estudamos o livro dos Atos dos Apóstolos, nós percebemos que o segredo que fazia com que a igreja primitiva fosse uma igreja triunfante, vitoriosa, é porque ela se esforçava, se esmerava, se dedicava para viver uma vida no poder do Espírito Santo. Então nós compreendemos que uma igreja, para ser uma igreja virtuosa, uma igreja abençoada, uma igreja que marcha, uma igreja que influencia de forma positiva, bíblica, a sociedade onde esta igreja está inserida, esta igreja ela tem que viver na unção, na graça, no poder do Espírito Santo. Continuando, diz assim: a igreja, porém, que não tem, ou melhor dizendo, antes diz assim: igreja que caminha no poder do Espírito Santo é uma igreja avivada. A igreja, porém, que não tem o poder do Espírito é uma igreja fria. Existe uma grande diferença entre a igreja avivada e a igreja fria. Por isso, Paulo já havia advertido a igreja de Tessalônica, dizendo: não extingais o Espírito Santo. Isso está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Não extingais o Espírito Santo significa não barrar o Espírito Santo. É nós não fecharmos as portas das nossas vidas, da igreja onde nós congregamos, para que o Espírito Santo possa agir, possa atuar, certo? Então o conselho bíblico para mim e para você é nós não interrompermos, é nós não atrapalharmos, é nós não barrarmos, é nós não extingarmos. O significado da palavra extingar, sobretudo, é nós não apagarmos o poder, a ação, a unção, o agir, o mover do Espírito Santo. Agora, a pergunta que não quer calar,
Qual é a diferença de uma igreja que vive no poder do Espírito Santo e uma igreja fria? Ou seja, a diferença entre uma igreja avivada e uma igreja fria. Claro, meus irmãos, que nós necessitaríamos de bem mais tempo para falar acerca disto, né? Eu creio que numa próxima oportunidade eu vou fazer um vídeo falando só a respeito disso. Mas, em poucas palavras, a grande diferença entre uma igreja avivada e uma igreja fria é que a igreja avivada, ela dá liberdade para que os ministros da palavra do Senhor, tanto os ministros da adoração, como também aqueles que ministram, pregam a palavra de Deus, eles venham se permitir serem usados pelo Espírito Santo para ministrar a sua palavra com sabedoria, com unção, com ousadia, com poder, com autoridade, com intrepidez, com eloquência. Esta igreja é uma igreja avivada. Porém, quando uma igreja ela procura impedir que o evangelho, que a Bíblia Sagrada venha a ser pregada na sua íntegra, venha a ser pregada com sabedoria e com unção, com graça, com intrepidez, né? Ela procura impedir que os dons do Espírito sejam atuantes, logo esta é uma igreja fria. Perceba que nós, graças a Deus, a gente sabe diferenciar o que é unção, o que é poder, daquilo que é meninice, daquilo que é infantilidade. Nós não confundimos estas duas coisas. Nós bem sabemos que existem igrejas por aí onde, infelizmente, há um exagero, há um foco exagerado nos dons espirituais e aí muitas vezes escamba para as infantilidades, para as meninices, certo? Para a falta de ordem no culto e assim por diante. Então nós não confundimos, mas é possível sim nós cultuarmos a Deus obedecendo a sua palavra que diz na carta aos Coríntios que tudo que se faz num culto tem que ser com ordem e com decência, mas ao mesmo tempo este culto ser um culto onde o Espírito Santo tem a liberdade para agir, para operar, para curar os enfermos, para que os dons do Espírito sejam atuantes. Eu, por exemplo, tenho experiências na minha vida, na vida da minha família, de familiares. A minha mãe, por exemplo, ela foi curada de um câncer maligno, ou seja, houve uma atuação livre dos dons do Espírito Santo, especificamente dos dons de cura, para que ela, depois de ter sido desenganada pela ciência, pela medicina, ela fosse então curada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Continuando, falando um pouco agora acerca do silêncio do Espírito Santo. O período mais angustiante para a igreja nesta dispensação foi o silêncio do Espírito entre os anos 500 depois de Cristo até aproximadamente o ano 1500 depois de Cristo. A igreja tornou-se ritualística e entrou numa fase sombria da sua história. Com a conversão, ou suposta conversão, do imperador Constantino, imperador do Império Romano, Constantino, o primeiro imperador do Império Romano cristão, houve uma tentativa tanto política como religiosa de cristianizar o mundo pagão. Além disso, uma das piores mentiras que o inimigo, aqui antes dessa parte, então com a suposta conversão de Constantino, houve uma tentativa tanto política como religiosa de cristianizar o Império Romano. Porém, isto acabou não acontecendo, com raras exceções,
Na verdade, o que aconteceu é que o cristianismo começou a ser paganizado, né? As religiões pagãs começaram a se infiltrar de forma sorrateira no meio cristão, e aí, infelizmente, o cristianismo começou a ser paganizado. Continuando. Além disso, uma das piores mentiras que Satanás vendeu para a igreja, e boa parte dos primeiros pais da igreja compraram, foi a chamada teoria cessacionista. Repito, teoria cessacionista. Aquela que afirma que os dons espirituais, agora vem, né, o significado dessa teoria. A teoria cessacionista é aquela que afirma que os dons espirituais e a operação sobrenatural do Espírito Santo, com a evidência das línguas faladas no dia de Pentecostes, haviam cessado com o fim do período apostólico. Então entrou esta heresia no seio da igreja, né, que os dons do Espírito Santo, tudo aquilo que o Espírito Santo operou, os seus milagres, as suas maravilhas, inclusive também o dom de falar em línguas, o dom de profecia, os dons de cura, o dom de maravilhas, etc., né? Haviam cessado com a morte dos apóstolos, certo? Isto cessou segundo esta teoria. Isto é uma heresia, como eu disse antes, né? Não só a Bíblia Sagrada nos ensina que a atuação dos dons do Espírito Santo são atuais, que o Espírito Santo continua produzindo milhares e milhares de milagres nas vidas das pessoas que buscam o Senhor, como nós temos experiências próprias. Acabei de frisar a experiência da minha mãe, friso também a minha experiência, a experiência de minha esposa. Éramos casados há cerca de 8 anos, e ela, há cerca de 7 anos, melhor dizendo, e ela não conseguia gerar, né? Não tínhamos filhos. Eu, então, fiz um propósito com o Senhor nosso Deus. Estive orando, estive buscando a face do Senhor durante um período de 6 meses. E eu disse para minha esposa: se Deus não bradar na terra em 6 meses, então eu vou compreender que o Senhor, Ele quer usar a ciência, a medicina, e então eu buscarei a solução na ciência e na medicina. Mas eu creio que Deus fará o milagre para nos dar experiência e para que através da nossa experiência milhares de vidas venham ter a sua fé edificada e acrescentada. Meus irmãos, não foi 5 meses, não foi 7 meses. No período de 6 meses que tinha sido meu propósito, Deus bradou na terra e a minha esposa encontrou-se grávida. A minha filha está com 5 anos e, para provar que Deus não faz nada pela metade, a obra foi tão perfeita, foi tão genuína que agora nós já temos mais um filho, Natanael, que está com 11 meses de idade. Amém? Então é claro, meus irmãos, nós sempre frisamos aqui, né? Não somos ignorantes. Existem coisas que a medicina nos concede a solução, as medicações, enfim, certo? Os médicos estão aí para isso. Deus constituiu o ser humano com conhecimento, com sabedoria, com ciência. Então aquilo que é possível, nós buscamos, né? Nós fizemos a nossa parte. Vamos ao médico, consultamos, nos medicamos, enfim, fizemos os tratamentos necessários, certo? Mas existem coisas que para o homem, para o ser humano é impossível, e aí é que Deus entra. E o Espírito Santo, ele é acostumado a operar, a fazer aquilo que para mim e para você é impossível, porque para Deus, nos diz a palavra de Deus, nada é impossível. Amém? Deus te abençoe e lhe conceda uma terça-feira abençoada em nome de Jesus. Até amanhã, querendo Deus. Amém.